Você ouve agora leitura bíblica diária do Novo Testamento, com o pastor Verlaine Sintra. Lucas capítulo de número 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem dever ter 2 túnicas. Na casa em que entrares, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos recebam, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passara e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, esse a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E esforçava-se por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar-se. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que ainda sobrejaram foram recolhidos 12 cestos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Respondeu-lhe eles: João Batista, mais outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou eles, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tais coisas, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados,
viram sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naquele dia a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, e convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhe encoberto, para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passara no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si, e lhes disse: Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e los proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, se completaram os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir ter para Jerusalém. E enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho afora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite ir ter primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você ouviu Leitura Bíblica Diária do Novo Testamento, com o pastor Verlaine Sintra.